gloriosa é a presença do Senhor nesta noite sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Uma noite gloriosa, uma noite onde a presença dele nos cerca cada vez mais para nos ensinar e mostrar que sem a presença dele não há ambiente melhor, porque ele se faz presente nesta noite sobre esta casa. E o que o Senhor me disse, que ninguém aqui vai sair de mãos vazias. Ele não despede ninguém de mãos vazias. Lucas capítulo de número 5, versículo de número 17, a palavra do Senhor vai nos dizer: e aconteceu o quê? Em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que alguns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pusessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Versículo de número 23. Qual é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Versículo de número 25. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. Foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios, hoje vimos milagres, hoje vimos e sentimos a presença dele, hoje vimos cura, hoje vimos libertação. É desta forma que você vai sair desta noite, glorificando a ele, exaltando a ele. Se assente aí, glorificando o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Oh glória, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou assegurada, aleluia, não em lugares, mas eu estou assegurada em uma única pessoa. Eu estou firme, porque ele me fez, ele me tirou do charco de lamaçal, ele me tirou da lama, ele me tirou de onde eu estava perdida. Para quê, pastora? Para me colocar os meus pés firmes na rocha e na palavra que é ele. O que mais? Ele colocou em minha boca novo cântico de alegria, cântico a qual que a minha alma anseia nele todos os dias. E grande é a igreja, esse Senhor que nós servimos nas nossas vidas. Amada igreja, esta passagem a qual que nós acabamos de ler, ela está narrada nos 3 evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos. Mas me atentou a narrativa de Lucas, porque Lucas, além de ser um escritor, ele é um médico também. Então Lucas, ele vai detalhar detalhes onde outros escritores não viram. Por quê, pastora? Porque é só quem é especialista na área para dizer e detectar onde está o problema, onde está o defeito. A Bíblia vai dizer que quando Jesus adentra em uma aldeia, na casa de Marta e Maria, quando ele adentra, Lucas ele vai relatar que ela estava muito distraída porque estava muito atarefada. E quando Jesus vai dizer para
Porque outros evangelhos vão dizer que Jesus está em uma casa, mas Lucas vai dizer que na casa não estava só Jesus, estavam fariseus, estavam publicanos. Então muitos vinham ao redor daquela cidade, daquela circunviança, e foram ouvir Jesus. A Bíblia diz que ao olhar do homem, eram fariseus, eram homens publicanos, porque ao olhar das pessoas, aqueles homens eram importantes. Mas a Bíblia diz que a lei maior de todos estava Jesus naquele dia para ensinar. E melhor que tudo isso, Jesus naquele dia fez o seu trabalho como verdadeiramente Ele sempre faz. A Bíblia diz que quando Ele está naquele lugar ensinando, Ele está falando da sua palavra, uma virtude, a virtude estava sobre Ele naquele dia. Não era simplesmente só a virtude do ensino, não era só simplesmente a virtude da manifestação da palavra, mas também tinha a virtude de cura, também tinha a virtude de libertação, também tinha a virtude de resgate, também tinha a virtude que o passado ficava para trás e o futuro estava na frente, também tinha a virtude daquele que estava buscando, estava a encontrar, a virtude estava naquela noite sobre aquela casa. E eu tenho um recado de Deus para te dizer nesta noite, hoje não é diferente, porque servimos um Deus de ontem, um Deus de hoje, um Deus de eternamente, daquele mesmo dia que derramou virtude sobre aquela casa. Eu quero profetizar nesta noite sobre as nossas vidas, que nele há virtude, e a virtude dele está sendo derramada sobre esta casa. Oh glória! Aleluia! Então a virtude de Deus, a presença de Deus e o poder de Deus, ele não se limita em dias, ele não se limita em hora, ele não se limita em cenários. Lucas vai dizer também, narrar uma história de uma mulher encurvada. Tem 3 problemas aí. O problema é que é sábado, não pode curar, não pode ter manifestação de prodígios. Mas o pregador daquele dia não era fariseu, o pregador daquele dia não era publicano, o pregador daquele dia era Jesus. O pregador daquela noite, o que eu quero dizer, a palavra do Senhor está sendo ministrada nesta noite sobre esta casa, e Ele está a dizer: não me limite a dias nem a hora. Quando eu quero fazer, eu faço no meu tempo, na minha hora, no meu dia, porque o cenário é dele. E quando Ele está sempre naquela casa, a Bíblia diz que Ele vai olhar e avistar uma mulher encurvada. Então, para os homens, da mesma forma que ela entrou, ela sairia. Por quê? Porque era sábado. Mas nós não limitamos o nosso Deus a dias e nem a hora. Quando o Senhor avista aquela mulher andando encurvada, sabe o que me chama a atenção? Aquela doença daquela mulher não limita ela a ir ao templo. O seu problema físico não limita ela a ir ao templo. Também com a vida também. Aleluia, Jesus maravilhoso, daquele homem dos exércitos, que a Bíblia vai dizer que Naamã, ele é leproso, a sua lepra não está por dentro, está por fora. Então a Bíblia vai dizer que ele era leproso, ele estava com a farda do exército, mas as feridas que estavam por fora não limitava ele ir à guerra. Eu tenho um recado de Deus para te dizer.
Sabe o que eu descobri? Que ele não era só um paralítico, ele era paraplégico ainda. Estudiosos vão dizer que talvez ele era um homem paraplégico. Porque eu fiquei pensando, se é paralítico, eles pegam um aqui no outro, colocam um no outro e vai levando. Mas a história vai nos relatar que ele está sobre uma maca. E 4 amigos, cada um segura em uma ponta. E quando eles chegam no lugar onde Jesus está pregando, eles não sabiam, mas naquele dia tinha virtude. Eles não sabiam, naquele dia tinha cura. E quando eles vão levando aquele homem perante a maca, quando eles chegam na porta, a Bíblia diz que a multidão era grande. E quando é que rompemos milagre? Quando é, pastora, que nós recebemos milagre? Quando nós rompemos portas fechadas. Aleluia. Além da porta fechada, a multidão é muito grande, então não dá para entrar. A Bíblia vai dizer sobre uma mulher cananeia. Está dentro da sua casa com a sua filha endemoniada, porta fechada. O que se passa lá dentro é só ela que sabe. Nós não sabemos o que o diabo usava aquela menina para falar à sua mãe. Nós não sabemos como ela era usada. Mas de uma coisa que eu sei, aquela mulher rompeu uma porta fechada para buscar fora onde tinha o socorro. Então o problema não é a questão da cura, a questão é que nós não estamos rompendo porta fechada. E quando é porta fechada? Quando nós não escutamos palavra do Senhor. Esta mulher, quando ela chega ao Senhor e gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que o Senhor não falava palavra. Calma aí. Não responder palavra não quer dizer que ele não falou nada. Ele não respondeu palavra. Aleluia. E era como ela estivesse gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A boca do Senhor estava fechada, mas eu imagino o Senhor só olhando para aquela mulher. Sim. Nem todas as palavras que nós escutamos são verdadeiras, mas também nem todas as palavras que nós não escutamos não é que dizer que vai acontecer. Jesus não falou palavra, mas eu imagino Jesus olhando para aquela mulher e vendo a fé. Não teve uma palavra, mas teve um olhar. Não teve uma palavra, mas teve uma atenção do Senhor. Não teve uma palavra, mas ela rompeu o silêncio de Deus. Eu quero te dizer nesta noite que nem todo o silêncio de Deus é um não para as nossas vidas. Nem o silêncio de Deus às vezes não quer dizer que Ele não nos olha. Nem o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está atento às nossas petições. O Senhor está dizendo: eu não só te falei palavra, mas os meus olhos estão te olhando nesta noite. Eu não te falei palavras, mas eu estou te vendo no oculto. Eu não te falei palavras, mas os meus olhos estão te vendo. A Bíblia diz que quando ela vai gritando, os discípulos vão dizer: Senhor, despede. Ela vem gritando desde lá de trás. É quando o Senhor vai olhar para ela. Ela vai chegar até o Senhor e ela vai o adorar. E sabe o que me chamou a atenção? Adorou antes de ser curada. Adorou antes de tocar e ter a sua petição. Adorou antes da sua petição ser atendida. É o Senhor está dizendo à sua igreja: vai questionar ou vai adorar nesta noite? Em que posição nós estamos? Nós queremos receber para adorar. Ele te diz: o que você vai fazer? Vai questionar ou vai adorar? Vai questionar ou vai se prostrar? Vai questionar ou vai me adorar? Então, situações nós somos colocados todos os dias. Esses homens adentram sobre aquele local, eles chegam e para ele é limite, é multidão, não dá para entrar. Só que aquele que tem propósito, igreja, ele não para no meio do caminho. Aleluia. Sabe o que o Senhor me disse?
O nosso problema, às vezes, de ir adiante é porque nós esquecemos do propósito. Aquela mulher com a sua filha endemoniada, ela saiu com um propósito só. Esses 4 amigos aqui saíram com um propósito. E nós? Como nós estamos trilhando a nossa vida com um propósito? Quando recebemos o primeiro não, a gente desfalece, a gente volta, a gente para. Como nós estamos vivendo a nossa vida de propósito? Quando nós queremos comprar uma coisa, a gente sabe que nós temos que pagar. Então qual é o propósito? Trabalhar. Até pagar, pagou, vai comprar outra coisa. Trabalha. E porque na nossa busca ao nosso Senhor não é da mesma forma. Oramos, não fomos atendidos, voltamos. Jejuamos. Quando chega um certo tempo não é atendido, nós paramos. O Senhor está nos comunicando nesta noite. É tempo de voltar ao propósito primordial. É tempo de voltar aos propósitos primórdios. O problema daquela igreja não que ela não era rica, não que ela tinha. O problema e o grande problema é porque perderam o primeiro amor. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Se porventura as provações, as tribulações, as angústias, os desânimos, os dons que você recebeu, as coisas que ainda não aconteceu sobre a tua vida, não vai te parar, porque o nosso propósito, ele está aqui nesta noite, e ele está dizendo, ainda tem uma palavra para a tua vida nesta noite. Não deixe que as suas aflições parem, não deixe que as tribulações parem, mas eu e o Senhor estou equilibrando algumas coisas aí dentro de você nesta noite. O Senhor está equilibrando algumas coisas dentro de nós. Eu estava pela manhã com o pastor Fábio no monte, no tabernáculo, né, amor? Lindo, tabernáculo lindo, tinha tapete. A pastora Cátia falou: pastor, levou tapete para um monte grande. Eu falei: não, minha filha, já está tudo preparado, sabe? Pois nós estávamos orando, mas chegou uma hora, William, que eu lembrei das minhas provas, eu lembrei das minhas tribulações, eu lembrei das minhas angústias, eu lembrei das dores que eu estou passando. Eu não aguentei, eu coloquei as mãos no pé de árvore e ali eu me desabei. Foi quando o pastor veio do meu lado e começou a orar comigo. Quando o tempo que eu estava desfalecendo, e quando eu estava desfalecendo, ele veio por trás de mim e começou a interceder por mim. Foi quando as minhas forças voltaram novamente a serem retomadas. Foi quando a minha fé voltaram novamente a ser retomada. E eu disse: a aflição que não vai tomar equilíbrio com a minha vida. Angústia que não vai tomar equilíbrio com a minha vida. Provação que não vai tomar equilíbrio com a minha vida. Por quê? Porque eu tenho um Deus que me já fez um convite. Frente a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está te convidando nesta noite. Entrega o teu fardo na minha mão. Entrega o teu fardo sobre as minhas mãos. E quando eu estava desfalecendo, ele começou a orar. Eu voltei de novo ao meu equilíbrio emocional. Esse homem, a Bíblia não fala, mas eu imagino aqueles amigos vendo tempos e tempos e tempos aquele homem naquela cama. Eles tomaram uma decisão. Eu sei quem pode resolver esse problema. Leva aquele homem naquela cama. Quando eles chegam, não tem lugar. Eles vão até a parte de cima.
fazem uma abertura na telha, coloca o homem, Jesus está no meio. Maravilha. Aleluia. E meio vai nos falar sobre centralidade de Deus. Todas as vezes que nós colocamos o Senhor na centralidade da nossa vida, nós recebemos dele. É assim. Todas as vezes que nós afastamos todas as coisas que tem rompido e colocamos ele no centro e no meio da nossa vida, não tem como eu e você não receber. A Bíblia diz que este homem é colocado no meio. Maravilha. E quando o Senhor Jesus avista aquele homem, sabe o que me chamou a atenção? O Senhor vai dizer: homem, estão perdoados teus pecados. Louvado seja Deus. Não é possível não que Jesus falou uma coisa dessa. O homem acamado, escute bem, o homem acamado, paralítico, no trabalho, a Bíblia, quando colocou, irmãs, aquele homem estava, o mínimo era cura. E Jesus vai falar: estão perdoados teus pecados. Por quê? Porque o Senhor sabe, o que prendia aquele homem não era a sua questão física, mas os seus pecados que estava carregando dentro dele. Os seus pecados eram muito maior do que a enfermidade. E sabe o que o Senhor está transmitindo por esta mensagem? Você está orando por porta aberta, você está orando por uma cura, você está orando. O Senhor está dizendo: antes eu perdoo os pecados e depois vem a cura. Antes eu perdoo os seus pecados e depois eu abro a porta. Antes se arrependa dos seus pecados e depois o Senhor está dizendo aqui nesta noite: o arrependimento vem em primeiro lugar. Se queremos verdadeiramente alcançar a cura de Deus, para o homem, o prodígio seria o quê? A cura. Mas o Senhor não, olhou dentro, não, é os pecados. Então eu quero trazer nesta noite, antes de nós orarmos, seja por uma porta aberta, seja por uma cura espiritual, uma cura física, se arrependa dos nossos pecados. Sabe quando as coisas elas começam a andar na nossa vida? Quando nós temos uma confissão de pecado. Quando este homem é colocado, o Senhor perdoa os seus pecados, o fariseu vai dizer: quem é este? Que poder, que blasfêmia é essa? Se não Deus pode falar, estão perdoados os seus pecados, o Senhor vai dizer para vocês: o que importa mais? Perdoa os seus pecados ou se levanta e anda? O Senhor vai olhar para aquele homem e vai dizer: perante a tua fé, não só os teus pecados são perdoados, mas levanta e anda. Levanta e anda. Tudo aquilo que estava te aprisionando, te colocando numa prisão, o Senhor estava dizendo naquela noite: nada mais vai te prender. Não é as suas emoções, os seus problemas que vai te carregar, mas agora você vai pegar a tua cama, agora você vai pegar o teu equilíbrio emocional, agora você vai pegar os teus problemas. Não é eles que vão te carregar, mas você vai carregar eles. Você vai ter o domínio de carregá-los. E melhor que isso, vai para a tua casa. Quatro amigos, 4 liberação de palavra. Perdoados estão os teus pecados. Levanta, anda e vai para a tua casa. 4 amigos que o levaram. 4 liberações do céu naquela noite foi para a vida daquele homem. E o Senhor está dizendo nesta noite: não é os problemas que vai te carregar e te conduzir a lugares.
autoridades, mas você vai receber nesta noite domínio e equilíbrio da palavra do Senhor. É você que vai pegar eles e colocar aqui do lado e vai falar: você não tem mais domínio com a minha vida. A partir de hoje é eu que te carrego. A partir de hoje não é que você tem domínio sobre mim, mas eu tenho domínio sobre você. A Bíblia vai dizer, Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão em uma cadeira porque pregaram simplesmente o evangelho. Enquanto eles foram açoitados, enquanto eles estavam presos, as torres poderiam tomar muito bem o controle do cenário, mas eles iam olhar e vai dizer: o cenário é de dor, o cenário é de prisão, mas Paulo se levanta, Paulo, vamos cantar, Silas. A Bíblia diz que um se levanta, um começa a cantar, o outro se levanta, um começa a adorar, aquele ambiente começa a mudar. Não é mais ambiente de dor, não é mais ambiente de cativeiro, agora é ambiente de adoração. O Senhor está dizendo nesta noite: não é trocando o ambiente sobre a tua vida. Ambiente de dores vão sair, ambiente de prisões, de cativeiros vão sair, porque eu vou colocando novo cântico sobre a tua boca. Ali você fonte me tomará e me tomará assim. Então eu colocando novo cântico sobre a tua boca. E se levante, fique de pé, nem toda é xarabasui. Ai, meu Jesus amado, Ele está tocando ambientes aqui nesta noite. E não ficou ambiente mais de dor, o ambiente foi mudado. E o que aconteceu, pastora? A Bíblia diz que houve um terremoto naquele dia. As prisões que estavam por dentro se abriram, as prisões que estavam por fora se abriram, e que houve um grande terremoto. O Senhor está dizendo nesta noite: você adentrou aqui achando que as coisas iam continuar da forma que está, mas estou eu mexendo aí dentro de você. Eu tenho um recado de Deus para aqueles que estão me assistindo: a tua vida não vai mais continuar. As prisões nesta noite estão sendo quebradas, porque está tendo um terremoto aí dentro de você. Igreja do Senhor, nós não estamos aqui brincando com a palavra de Deus, porque ela tem feito efeito sobre as nossas vidas. E talvez você adentrou nesta noite aqui com as suas emoções já passando do topo, desequilibrado, achando que as coisas não vão mudar. Mas o Senhor está dizendo: eu tenho uma ordem, a ordem foi: os teus perdoados, teus pecados estão sendo perdoados. Tu vai sair daqui andando, e só você sabe o que você tem carregado, o que tem sido peso para você. E você não conseguiu e se afastou da presença do Senhor. Eu quero te conhecer. Se porventura você está neste ambiente: pastor, o ambiente é de peso, parece que o ambiente não anda, as coisas não mudam, as coisas não continuam. O convite é para você nesta noite. Se você está nesta condição de prisão, o Senhor te chama, Ele te faz o convite. Se você está fora da presença do Senhor, cortou a aliança, eu sei, igreja, como é difícil. O Senhor está fazendo um convite para você nesta noite, está falando: vinde a mim, que eu vou aliviar as dores, os fardos. Quem é você aqui nesta noite que saiu da presença do Senhor, que quer fazer uma nova aliança nesta noite? E o Senhor tem uma promessa, viu? Não só os pecados são perdoados,
hoje quer aceitar o Senhor como o único e salvador da sua vida. Glória a Deus. Glorifica o Senhor, todos estarem firmes na rocha. Que o Senhor continue e lhe dê uma oportunidade. Nós vamos louvar ao Senhor. E eu creio que tudo aquilo que foi ministrado nesta noite possa alcançar o teu coração e o teu